Pronto. Galera, tá gravando aí? Alguém sabe Tá, dizer? sim. Tá, Tá beleza. sim. Vou começar me apresentando. Meu nome é João Pedro. Eu sou aluno de medicina do 7º período. Eu entrei na parte de monitoria de histologia no 3º período e tô nessa desde então. Que, tipo, uma coisa que eu falo para todo mundo, histologia, não adianta a gente forçar a barra, porque histologia não é uma matéria, tipo assim, que chama a atenção da gente. Então, eu tento de alguma forma fazer algo mais resumido, algo mais direto, para tentar mostrar formas para vocês de estudar histologia sem ficar naquele negócio, nossa, histologia é um saco, como é que eu vou estudar isso e tal, para tentar tirar um pouco do medo da histologia. Tipo, se alguém vê que eu falei qualquer coisa errada, pode me avisar, porque eu estudo histologia, mas eu não tenho todo o conhecimento, ninguém tem. Então é isso, qualquer coisa eu tô aqui. Deixei aí também meu número, se alguém quiser tirar dúvida comigo no WhatsApp, pode ficar à vontade, tá? E qualquer coisa depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esses slides para vocês. Ô, João, vou até te interromper um pouquinho. Olha só, eu realmente depois ia falar com você sobre isso, que aí eu precisaria desses slides aí, para eu disponibilizar para eles, porque é sempre bom, porque tem alguns que estão entrando agora, aí o pessoal precisa ter a aula completa. Você Não, puder fazer tranquilo. isso. Eu vou falar um pouquinho aqui Fique à vontade, João. Beleza. Eu vou falar um pouquinho aqui dos tecidos, dos primeiros tecidos, vou fazer uma aula rápida, vou tentar não passar de 1 hora, para não se tornar alguma coisa chata. E é isso então, vamos começar. Primeiro de tudo, o primeiro tecido que a gente tem que sempre falar é o tecido epitelial de revestimento, que é o que reveste tanto o nosso órgão externo, que é a pele, quanto a parte interior de todos os nossos órgãos. Ele é um tecido que ele se caracteriza por ter quase nenhuma matriz extracelular. A matriz extracelular é o que dá sustentação a maior parte dos tecidos do nosso corpo. Os nutrientes chegam neles através de difusão, chegam na corrente sanguínea, e aí, através do processo de difusão, passam para o tecido epitelial. Além disso, ela tem diversas especializações que ajudam na adesão, que a gente tem as junções de oclusão, também tem junções gap, que permitem que uma célula se conecte com a outra. E esse tecido ele tem diversas funções, como proteger, absorver, fazer trocas de gases, controle de temperatura. Ele se renova o tempo inteiro. Então, é isso. E devido a essa renovação muito alta, ele tem uma chance mais alta de mutação do que os outros tecidos. E aí a gente vem para esse conceito aqui que eu destaquei, diferenciação celular e potencialidade. São inversamente proporcionais. Por quê? Quanto maior a potencialidade, aquelas células totipotentes, ele tem muito potencial, mas ele não tem, a gente não sabe se ele é um tecido epitelial, um adiposo, não sabe o que ele é. Então, nunca confundir esses conceitos, porque são importantes. E também, quanto maior a diferenciação, ele é, sei lá, uma célula do tecido epitelial, pseudostratificado, cilíndrico ciliado com células caliciformes. Eu falei agora um tecido extremamente diferenciado. Então, a potencialidade dele é baixa, porque ele já gastou o potencial dele para se diferenciar. E agora, falando um pouquinho da membrana basal, que sustenta as células do tecido epitelial, ela é constituída principalmente pela lâmina basal, onde a gente vai encontrar colágeno do tipo 4, e pela lâmina reticular, que aí a gente vai ter o colágeno do tipo 3, ambas células do tecido conjuntivo. Essas são as classificações que vocês podem fazer esse diagrama aqui, vocês verem como é que o tecido epitelial ele pode se encontrar. A gente tem a classificação dele, primeiro, quanto a camadas, que aí a gente vai ter que ele pode, se ele tiver uma só camada, ele é simples, se tiver duas ou mais, estratificado. Quanto ao formato da célula, que ele pode ser pavimentoso, né? Que as células são achatadas, principalmente tem que ver o núcleo. O núcleo é achatado, ou ele pode ser cúbico, que o núcleo é redondo. Às vezes o citoplasma está um pouquinho retangular, mas
O núcleo é redondo, então ele é caracterizado como cúbico. E aí a gente pode ter um outro tipo, que ele tem 3 nomes: cilíndrico, colunar ou prismático. Que aí o núcleo está esticado, mais ou menos em forma ovalada. E aí a gente vai chamar ele de, de acordo com o formato, cilíndrico. E aí, além disso, a gente tem nesse quadradinho laranja, a gente tem uma outra diferenciação dele, que é o pseudoestratificado. Por que ele leva esse nome? Porque todas as células partem da mesma lâmina basal. Só que tem células que o núcleo chegam até o topo e outras que o núcleo param no meio do caminho. E aí isso dá uma falsa impressão de que ele é estratificado. Por isso que o nome é pseudoestratificado. E além disso, a gente vai ter também um outro epitélio, que ele é totalmente diferente desses 3, que é o epitélio de transição, que ele tem... todas elas são em formato mais redondo e podem apresentar algumas células binucleadas ou não. Além disso, tem umas estruturas que eu destaquei aqui no canto inferior esquerdo, que a gente pode encontrar no tecido epitelial, que são células caliciformes, cílios, estereocílios, queratina, microvilosidades. Agora falando um pouquinho de tecido conjuntivo, isso aqui é a origem de todo o tecido conjuntivo. Aqui a gente vai falar bastante, tanto das células de sustentação, quanto as células do sistema sanguíneo, adipócitos, fibroblastos, a gente vai falar de muita coisa. Eu não vou dissecar isso aqui muito, porque isso aqui é muito profundo. Mas o que eu posso falar principalmente do tecido conjuntivo são as 5 funções dele, que é a sustentação estrutural, preenchimento de espaços, meio para trocas, proteção e defesa do corpo e o armazenamento de gordura. E a origem dele a gente vem do tecido embrionário chamado de mesoderma. Além disso, a composição dele é de células, as células do próprio tecido conjuntivo, e a matriz extracelular, que é produzida pelos fibroblastos das células do tecido conjuntivo. Aqui só falando um pouquinho de como que a matriz celular ela é produzida, do que ela é constituída, né? Que a gente tem inicialmente a substância fundamental, que é um material caracterizado como amorfo, sem forma, formado por glicosaminoglicanos, que aí a gente pode ter os sulfatados ou não sulfatados. Geralmente o que a gente mais vai encontrar são os sulfatados, que eles participam da formação do que vem logo embaixo, dos proteoglicanos, que eles têm um eixo proteico, que nem está nessa figura aí em cima, tem um eixo proteico, e as laterais, cada barrinha que está na lateral, é um glicosaminoglicano sulfatado. E agora, por último, a gente vai ter as glicoproteínas de adesão, que são proteínas e alguns glicídios soltos. A gente vai caracterizar como fibronectina, osteonectina. Isso é o que forma algo que sustenta as células do epitélio. Sobre as fibras, né, que é o que a gente mais vai encontrar no tecido conjuntivo, as principais são as fibras colágenas, reticulares e elásticas, e as principais funções delas são a função tensile, né, de poder resistir a trações, e a função elástica. Agora, as fibras colágenas, elas têm resistência à força de compressão. Então, elas são as que mais vão conferir uma sustentabilidade ao nosso corpo. Enquanto as fibras elásticas são aquelas que vão conferir a elasticidade do nosso corpo, em regiões como joelho, ombro, cotovelo, onde você encontrar articulação. Agora vamos falar um pouquinho de cada célula do tecido conjuntivo. Essa é a principal célula do tecido conjuntivo, porque ela é que vai produzir toda a matriz extracelular. Ela produz cada célula do tecido conjuntivo. Tem origem nas células mesenquimais indiferenciadas, é aquela questão que eu falei para vocês. Elas são células que na origem delas tinham um potencial muito alto, e aí se diferenciaram depois. Basicamente, o que a gente tem para falar sobre elas é isso, que elas são as formadoras da nossa matriz extracelular. A outra que a gente vai encontrar bastante são os pericitos. Os pericitos são células que ficam ao redor do vaso sanguíneo. E aí eles têm como função realizar a contração, principalmente nos capilares sanguíneos, como venas, onde a gente tem pouca camada de músculo liso, e vai ter bastante pericito.
para poder realizar a contração desses capilares. Uma também que a gente vai encontrar muito, que é a nossa famosa gordurinha, né? Que são os adipócitos, que eles podem ser, a função deles, principalmente, é a síntese e armazenamento dos triglicerídeos no nosso corpo, e a gente tem dois tipos. O multilocular, que é esse aqui na parte direita, onde uma gota com um núcleo é dividida em vários lóculos, e o unilocular, onde a gente vai ter uma gota e um só núcleo. Como vocês podem ver, a gente vê que dentro da célula adipócita, né, o material é totalmente branco, porque durante o processo de confecção da lâmina, a gente usa uma substância que eu não lembro agora o nome, o Zé deve lembrar, que ele tira toda a gordura da lâmina, e aí por isso que esse buraco branco. É o xilol. É o É xilol. o A gente xilol. até conversou na técnica. Isso mesmo. Isso aí. Outra célula também que a gente vai encontrar é o mastócito, né? Que ele é o principal responsável pelas nossas reações inflamatórias e reações de hipersensibilidade imediata, que são as nossas alergias. Quem tem rinite alérgica tem uma deflagração de mastócito muito grande. O que acontece? Quando a gente tem receptores de imunoglobulina na superfície das nossas células. E aí, quando o mastócito entra em contato, ativa uma enzima chamada fosfolipase A2, que ativa a membrana do mastócito, e ele acaba liberando o ácido araquidônico e mediadores secundários, que são o quê? Leucotrienos, tromboxanos, também tem mediadores primários, que são a heparina, a histidina. Tudo isso são substâncias que, tipo, quando a gente está com aquela reação alérgica, é por causa da célula do mastócito. Não só reação alérgica, mas também reação inflamatória dentro do nosso corpo, quando a gente se corta, e faz uma reação inflamatória para depois vir a cascata de coagulação. O mastócito é muito importante. Agora, células do tecido conjuntivo, os tipos de tecido do tecido conjuntivo. Esse é o principal tecido que a gente vai encontrar na maior parte do corpo, que ele preenche quase todo o nosso corpo. Ele vem logo abaixo do epiderme. Ele tem muita daquela substância fundamental que eu falei no início. E ele tem uma quantidade de núcleos muito grande. Como vocês podem ver na imagem abaixo, a gente tem a epiderme em cima e tecido conjuntivo denso embaixo. E no meio é o tecido conjuntivo frouxo. Ele sempre vem logo abaixo da epiderme. Tá vendo que tem um monte de pontinho roxo? Cada pontinho é um núcleo. E aí tem os outros mais dois tipos, que é o denso não modelado e o denso modelado. O próprio nome é bem autoexplicativo. Os dois são formados pelas mesmas substâncias, só que o denso não modelado ele é totalmente desorganizado. Ele aparece bastante em tendões, aponeurose, ligamentos. Ele tem uma força têncil muito grande, resistente à tração. E aí a gente também vai ter o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o denso modelado. Que aí ele tem, como vocês podem ver na imagem à direita, ele segue um único sentido. E ele também tem a função de resistência a trações. E aí, os outros tipos que a gente vai encontrar do tecido conjuntivo é o elástico. O elástico a gente vai ver principalmente nas artérias elásticas. A gente vai ter o tecido conjuntivo reticular, que ele é formado por colágeno do tipo 3 e forma principalmente as células hepáticas, que são as células do nosso fígado. E como eu já falei, nessa imagem está até melhor para vocês verem sobre o tecido adiposo, aquela questão do tecido adiposo unilocular e multilocular. O unilocular está à direita, são as células adiposas grandes, enquanto que o multilocular está à esquerda, que são as células adiposas com várias divisões dentro dela mesma. Agora vamos falar um pouquinho do tecido cartilaginoso, que é o tecido que a gente vai ter nas nossas articulações, em grande parte. Ele é um tecido avascular, ele não tem nutrição, tipo assim, a artéria não chega diretamente nele. O que acontece? A artéria passa ao redor dele, numa parte que a gente chama de pericôndrio, que ele fica ao redor do tecido cartilaginoso. E aí o pericôndrio, ele que recebe os nutrientes através da artéria e passa para dentro do tecido cartilaginoso,
através de difusão. E aí, por ele não ser bem nutrido e tal, ele tem um metabolismo bem lento, ele é difícil de se recuperar se ele é lesado, mas ele também tem muita flexibilidade e maleabilidade. Ele se encontra bastante, como eu falei, nas nossas articulações. Deixa eu ver outra coisa que também é importante falar. E a gente vai ter um outro tipo de cartilagem que a nutrição dela não se dá nem pelo pericôndrio. A nutrição dela através de um líquido chamado líquido sinovial, que a gente tem a nossa cápsula, que nem no joelho. No joelho a gente tem a articulação da cabeça dos dois ossos, onde eles se encontram, mas ali a gente tem uma cápsula, onde justamente ligando as duas cabeças, e ali no meio a gente tem o líquido sinovial. Esse líquido é nutrido e passa através dele a nutrição para o tecido cartilaginoso. A gente tem dois tipos principais de crescimento do tecido cartilaginoso. O primeiro é o crescimento intersticial, que ele é o que a gente chama de dentro para fora. Ele é aquele crescimento que faz o tecido cartilaginoso crescer em tamanho, que aí as células começam a se multiplicar e aumentar o tamanho da estrutura. E o outro tipo de crescimento, que é o que a gente chama de crescimento aposicional, que aí, como está escrito aqui, a camada celular interna do pericôndrio, que é composta por células condrogênicas, produz os condroblastos por meio das condrogênicas que começam a interditar a matriz. Ou seja, não tem aquela região que eu falei do pericôndrio, que ele está ao redor do tecido cartilaginoso? Ele começa... Ali a gente tem células que a gente chama de células condrogênicas, que são os condroblastos, que eles produzem os condrócitos e mandam para dentro do próprio tecido cartilaginoso em si. Agora vamos falar dos 3 tipos principais de cartilagem. A principal cartilagem é essa que a gente mais vai encontrar, que é a cartilagem hialina. Onde que a gente vai encontrar? Na cartilagem do nariz, da laringe, nas articulações do corpo. Ela é essa em roxinho. E o que está em rosa nas laterais é o que a gente chama de pericôndrio. Nele que tem os condroblastos que produzem as células que mandam para dentro da própria cartilagem hialina. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. Coisa importante. Acho que não. Aqui um pouquinho sobre a matriz cartilaginosa hialina, né? Do que ela é formada. Ela é formada pelos condrócitos, que são as células da cartilagem, mas ela também tem uma quantidade muito grande de tecido colágeno do tipo 2, que dá uma tração, uma resistência à tração. E olha, na última linha, até eu falei ali, ó, regeneração complicada, pouco eficaz. Por quê? É aquela coisa, a nutrição se dá só através do pericôndrio. Então, é muito difícil de nutrir. Se esse órgão é lesionado, acaba que ele tem uma certa dificuldade para se regenerar. Tem a cartilagem elástica, que a gente vai encontrar no pavilhão auditivo, né, que a nossa orelha é um pouco mole por causa disso, na laringe, na epiglote. Tem uma cor que a gente chama um pouquinho mais amarelada, que não aparece porque a gente usa um corante específico dessa própria cor. E não só a cartilagem, como o pericôndrio ao redor, é rico em fibras elásticas. A minha professora de histologia até costumava dizer que a gente consegue diferenciar a cartilagem hialina para a cartilagem elástica através de tipo uns cabelinhos que a gente vê que a matriz extracelular da cartilagem elástica é totalmente rabiscada, cheia de uns cabelinhos. E ela tem uma flexibilidade maior que a cartilagem hialina. E agora, por último, é a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, que ela é uma cartilagem mais têncil, ela é mais forte, mais resistente. Ela não tem pericôndrio, ou seja, ela é aquela que é nutrida pelo líquido sinovial da cápsula. Ela tem os feixes grosseiros de cartilagem do tipo 1. Ela é muito forte. Tá vendo? As células sempre ficam em carreira, uma atrás da outra, como vocês podem ver aqui
principalmente na imagem à esquerda, né? Então, basicamente isso sobre tecido cartilaginoso. E agora um pouquinho de tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é o arcabouço de toda a nossa estrutura, toda a nossa sustentação, proteção de órgãos, de tecidos. Também eles que são as alavancas para os músculos, né? Que os músculos eles funcionam como se fossem alavanca, como se estivessem puxando as coisas. E eles sustentam onde? No nosso próprio osso. O osso é uma reserva de minerais também, principalmente o cálcio. Ele é totalmente recoberto por uma substância chamada periósteo, tipo pericôndrio. E a cavidade de dentro do osso, ela é recoberta pelo endósteo. Tanto o periósteo quanto o endósteo, ele é formado de tecido conjuntivo. Sobre a matriz extracelular do osso, a gente tem duas partes. Tem a parte que é o componente inorgânico, que a gente vai encontrar principalmente os cristais de hidroxiapatita, de cálcio, né? Que eles são formados por cálcio e fósforo. Isso que dá a resistência, a dureza do osso. E a gente também vai ter a parte orgânica do osso, que é principalmente formada de tecido colágeno do tipo 1 e também os proteoglicanos, que são o que enche, assim, de certa forma, enchem o osso, que o componente inorgânico dá a sustentação, dá a base, enquanto o componente orgânico é o que faz o preenchimento do osso. As principais células que a gente vai encontrar são as células osteoprogenitoras, que são as células que formam as células do nosso osso, principalmente o osteoblasto, que o osteoblasto, por sua vez, ele tem a função de que ele pega cálcio da corrente sanguínea e traz para dentro do osso para conferir maior sustentabilidade, para poder construir o osso. E aí a gente vai ter uma célula que é oposta ao osteoblasto. O osteoblasto constrói o osso, pega osso da corrente sanguínea e transforma em osso em si. E aí a gente... Daqui a pouco eu vou falar a célula que é contrária ao osteoblasto, tá mais na frente. E aí o osteócito, que é a célula do tecido ósseo em si. Ela que é a célula que ela é formada e confere a sustentação, né? Ela que fica dentro do osso, não fica nas beiradas, que nem o osteoblasto. Ela fica dentro do osso, confere a sustentabilidade juntamente aos cristais de hidroxiapatita e de cálcio. E os osteócitos, eles se ligam um ao outro através de canalículos para poder facilitar a comunicação. Agora, essa aqui é a célula que eu falei para vocês, o osteoclasto. Ele faz exatamente o oposto do osteoblasto. O osteoclasto é essa célula aqui, que está no cano superior direito. Ela é uma célula grande, é uma célula multinucleada, que aí, quando ela é ativada, ela começa a roer o osso e jogar o osso para dentro da corrente sanguínea. Onde a gente vai ter um predomínio da ação do osteoclasto? A gente vai ter em idosos. O idoso tem uma maior ativação de osteoclasto, e aí o idoso, ele, por causa disso, o osteoclasto joga muito cálcio para dentro da corrente sanguínea, e aí muito cálcio na corrente sanguínea acaba calcificando os vasos. Quando calcifica o vaso, aumenta a resistência vascular periférica, e o que deflagra? Hipertensão. Por isso que muito idoso tem hipertensão. E outro local, né, outro organismo onde o osteoclasto ele é bem ativado são nas mulheres que estão na menopausa. Por isso que mulher sofre mais com osteoporose, porque tem uma maior ativação de osteoclasto. O osteoclasto vai lá, rói o osso, joga para dentro da corrente sanguínea, e aí o osso fica um pouco fragilizado. Então, e o que faz ele roer o osso? Dentro dele, ele tem hidrolases lisossômicas e metaloproteinases, que são enzimas que facilitam ele a roer o osso. Esse espaço em branco, onde as 3 setinhas estão apontando, é o que a gente chama de
lacuna de Hall-Ship, que é justamente onde o osteoclasto ele vai roendo e aí ele pega o cálcio e joga para a corrente sanguínea. Ó, aqui é o osso compacto, mostrando para vocês como que ele é produzido. Tá vendo? Esses buraquinhos pretos são os osteócitos que eu mostrei para vocês. E esses fiozinhos são os canalículos, que é através deles que eles se comunicam. E aqui na imagem à esquerda, vocês vão ver que entre os osteócitos tem um canal maior, que é o que a gente chama de canal de Havers. É através do canal de Havers que o vaso sanguíneo entra e ele nutre o osso. Mas ele nutre o osso de uma maneira não tão boa, não tão ideal quanto um tecido muscular ou principalmente tecido muscular, que é o mais bem vascularizado. Essa aqui são as zonas de ossificação, porque a gente tem 2 tipos de formação do osso. Essa aqui é o crescimento do osso em tamanho. A gente tem as 3 zonas. A zona de repouso, que é a zona do meio, onde tem cartilagem hialina pura. Aí tem a zona 2, que a gente tem a proliferação ativa de condrócitos. Eles começam a enfileirar para poder começar a produzir a matriz óssea. E a zona 3, que é a zona hipertrófica, esses condrócitos começam a hipertrofiar e calcificar a matriz que está ao redor. E tem a zona 4, que é a zona de cartilagem calcificada, onde já começa o processo de calcificação em si, e por fim, a zona 5, que é a zona mais roxa, a zona das 2 pontas, onde a gente tem tecido ósseo em si. Essa aqui é só para mostrar para vocês todas as zonas, né? De cima para baixo, a gente tem a zona de repouso, a zona seriada, a de cartilagem hipertrófica, calcificação e ossificação. É assim que se dá o crescimento do osso. O crescimento do osso, ele se dá do meio para as extremidades. Agora vamos falar um pouquinho de vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo ele tem principalmente 3 túnicas. A principal túnica não tem principal túnica, na verdade. A gente tem 3 túnicas onde elas se nutrem por difusão, que o sangue já passa pelo meio dele, então é só através do processo de difusão. E a túnica íntima, primeiro, né? Que é essa que está mais em contato. Vocês estão vendo uma linha roxa na imagem, que é a lâmina limitante elástica. Logo abaixo dela a gente tem a camada subendotelial, que é formada de tecido conjuntivo frouxo. E como eu falei, o tecido conjuntivo frouxo ele é o tecido de preenchimento de praticamente 99,9% dos espaços do nosso corpo, que vem logo abaixo da epiderme. E ela tem o endotélio em si, que o endotélio de um vaso vai ser sempre de epitélio simples pavimentoso. A gente tem a túnica média. A túnica média se dá principalmente em artérias, porque na túnica média é onde a gente tem a maior proliferação de células musculares. E aí, né, ela que faz o impulso do sangue, né? É muito maior a quantidade de músculo em artéria do que em veia. E, por fim, a gente tem a zona mais de fora do vaso, que a gente chama de túnica adventícia, que ela é recoberta por um tecido conjuntivo, ou, às vezes, pode ser recoberta por tecido epitelial. Essas aqui são 2 estruturas fundamentais que a gente pode encontrar num vaso sanguíneo. A primeira é a vasa vasorum, que são pequenas artérias que nutrem a própria túnica média e adventícia, principalmente a média, porque a média, por ser composta de músculo liso, ela precisa de muito nutriente para poder funcionar. E a outra estrutura, que são os nervos vasomotores, que a gente vai ter através do funcionamento do sistema nervoso simpático. O nervo vasomotor dá o comando de fazer a vasoconstricção, que é apertar o vaso e poder mandar o sangue para frente. Aqui a gente vai ter a classificação dos tipos de veia e vênula.
Como vocês podem ver nessa imagem do canto superior direito, é uma veia, porque a gente quase não vê célula do tecido muscular, que é o que caracteriza a veia. E aqui essa classificação que eu botei é muito específica, não sei se vocês vão precisar saber isso, mas o que a gente vai ter como vênulas pós-capilares, que são iguais aos próprios capilares, só que elas têm músculo liso ao invés daqueles pericitos, aquelas células que eu mostrei para vocês no início, que recobre o vaso sanguíneo e aperta. A gente vai ter vênulas musculares, que elas têm músculo liso também, vênulas de endotélio alto, que são localizadas principalmente no órgão linfóides, baço, timo. Vai ter as veias de médio calibre, menor de 1 centímetro de diâmetro, e as veias de grande calibre, a maioria não tem a túnica íntima, a túnica de dentro. Como, por exemplo, uma veia de grande calibre é a veia cava superior e a veia cava inferior. E aqui é para vocês entenderem a diferença, quando vocês forem ver numa lâmina, a diferença de uma artéria muscular para uma artéria elástica. As duas na túnica média têm músculo liso. Só que a túnica média da artéria elástica, além do músculo liso, tem diversas fibras elásticas que ajudam nessa conferência da elasticidade. Aqui falando um pouquinho dos tipos de capilares que a gente pode encontrar. A gente tem os capilares contínuos, que eles estão presentes no tecido muscular, nervoso e sanguíneo. São capilares sem fenestras. A gente pode ter os capilares fenestrados, que a gente vai encontrar em algum órgão, em órgãos como pâncreas, intestino e glândulas endócrinas, que isso facilita a passagem de substâncias produzidas pelos hormônios, por exemplo, hormônios produzidos pelo pâncreas, ou nutrientes absorvidos pelo intestino. Essas fenestras facilitam a passada desses nutrientes. E, por fim, a gente tem os sinusoides, que a gente vai encontrar principalmente na medula óssea, no fígado, no baço e no linfonodo. Não são muito capilares propriamente dito. Tem várias células e as hemácias são esses pontinhos em branco que estão passando no meio dessas células. Onde a gente vai encontrar bastante é no baço, que aí o baço ele é dotado de capilares sinusoides, onde células de maior calibre são lisadas, são quebradas, para não danificar o resto do corpo. Gente, eu não terminei ainda, porque eu vi que o Zé botou um pouquinho de tecido muscular liso, se eu não me engano. Eu separei um slide aqui de tecido muscular liso, só para poder dar uma palhinha para vocês bem rápido sobre tecido muscular liso. Que aqui é um pouquinho mais de prática do que teórica. Aqui é muito mais lâmina. Nesse aqui, ó, o primeiro, que é o tecido muscular liso, são células de formato fusiforme. Como o próprio nome diz, não tem estrias. O núcleo é muito grande em relação ao próprio tamanho da célula. E o tipo de contração dele, lenta, fraca e involuntária. O músculo liso é o que está presente nas nossas vasas, nos nossos órgãos internos, que a gente não controla a contração. Aqui é só para vocês verem uma lâmina de como que é o músculo liso. Ó. É uma célula de formato fusiforme. O roxinho é o núcleo alongado. Esse aqui é um tipo de corte de frente, por isso que está nesse formato um pouco diferente. De novo, ó, várias células do tecido muscular liso, alinhadas, com aquele formato fusiforme. Agora, o tecido muscular estriado e esquelético. Esse é o tecido que faz com que a gente se movimente. Pernas, braços, língua, o que for. A célula é extremamente longa, é multinucleada, com estrias. O núcleo é bem pequenininho em relação ao tamanho da própria célula. Ele vai ficar sempre na periferia. Além disso, a contração é forte, rápida e voluntária. A gente que controla. Olha só. Cada fibra dessa é uma célula. Ela é multinucleada. Tem vários núcleos, e os núcleos ficam na periferia da célula. Além, como vocês conseguem ver, tem uma quantidade bem grande de estrias.
De novo, ó, aqui tem dois cortes. Tem o corte de lado e o corte de frente. No corte de frente, vocês conseguem até ver. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos num só corte de frente. Mais uma vez, aquele corte de frente que eu falei para vocês. Ó, de novo, a fibra aqui ela já está de lado. É aquilo que eu falei, ó. Ela é estriada, tem vários núcleos, é multinucleada e eles ficam sempre na periferia. E agora, o tecido muscular estriado cardíaco. Ele é bem parecido com o tecido muscular estriado esquelético, só que a diferença é que ele tem dicotomizações, que são ramificações, e tem discos intercalares, que funcionam como sincício trofoblasto, que ele facilita a condução elétrica do coração. Na hora que o nó sinusal ou o nó atrioventricular despolariza, ele faz com que o feixe elétrico atravesse de maneira mais rápida o coração, fazendo com que ele contraia todo de uma vez. E a contração dele é forte, rápida, contínua e involuntária. Olha só, aqui vocês conseguem ver que ele é estriado, ele já não tem tantas células, ele é multinucleado, mas ele não tem tantas células quanto o tecido muscular estriado esquelético. E dá para ver umas ramificações nas células, vez ou outra. Além disso, vocês vão ver também várias retinhas, umas retinhas que está em roxo. Isso que a gente chama de dicotomização, que é o que facilita a transmissão elétrica através das células do coração. Ó, dá para ver, essa lâmina está bem ruinzinha, mas dá para ver as bifurcações e os discos intercalares em branco. Esse aqui é um corte mais de frente, é aquele corte de frente, né? E como ela tem ramificações, as células ficam mais espaçadas uma da outra. Aqui é os três tipos de frente para vocês poderem comparar. Ó, no canto superior esquerdo é o tecido muscular liso. A gente vai ter o núcleo bem grande em relação ao tamanho da célula, as células bem juntinhas. No canto superior direito é o tecido muscular estriado esquelético, que a gente vai ter as células multinucleadas e a fibra é tão grande que o núcleo fica bem pequenininho e fica nas periferias. E embaixo a gente tem o cardíaco. As células são mais espaçadas por causa das dicotomizações, as ramificações, e o núcleo tem um tamanho médio em relação ao tamanho da célula. Aqui é uma lâmina de coração para vocês, mostrando a parte de fora, o pericárdio, com o tecido muscular à direita, né? Ó, miocárdio, epicárdio e o pericárdio visceral, logo abaixo. E aqui a gente consegue ver, no canto inferior esquerdo, uma veia e mais no meio da imagem, uma artéria. As artérias a gente já viu, né? Agora um pouquinho sistema nervoso, que eu vi que o Zé também botou para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui. Sistema nervoso faz um tempinho que eu não vejo, mas dá para falar um pouquinho para vocês. Aqui. Eu vou falar das 4 principais partes do sistema nervoso. A primeira, que a gente chama de substância branca, que ela leva esse nome porque o neurônio ele tem o que a gente chama de bainha de mielina. A bainha de mielina é formada por uma substância adiposa, né, que ela recobre o axônio do neurônio e permite uma passagem do impulso elétrico de maneira mais rápida. E aí, olha só, tá vendo? Tem várias células e ao redor tem um espaço em branco. Isso é aquela mesma coisa do xilol, que ele dissolve a gordura, e aí fica esse espaço em branco. E é o que a gente tem que a gente chama de substância branca. Show? O corpo do neurônio, que é o que a gente chama de substância cinzenta. O corpo do neurônio é a cabeça dele. Tá vendo? Ó, ali onde tem um N apontando, é a cabeça do neurônio. E o espaço branco ao redor é ainda um resquício de bainha de mielina do neurônio. Ó, aqui tem uma imagem mais bonita do neurônio em si, né? Principalmente na imagem à direita.
A gente tem o neurônio, um pouquinho do corpo dele. E vocês vão ver que sempre vai aparecer, vez ou outra, um espacinho em branco, que é resquício da bainha de mielina. Aqui a diferença, né, dos dois lados, ó, no lado esquerdo a gente tem a substância branca, que tem bastante bainha de mielina, então tem esse espaço em branco, e no lado direito a gente tem mais o corpo do neurônio, que ele não vai apresentar essa substância lipídica e ele não vai apresentar o espaço em branco. E o neurônio em si, né, que ele tem corpo, axônio e dendritos. Olha só, ele tem o corpo dele, que é essa parte maior, e aí tem os dendritos, que são as partes do neurônio que se conectam com os outros neurônios, e aí ele tem como se fosse um corpinho, né? Que é o que a gente chama de axônio. E aí ao redor do axônio que a gente vai encontrar a bainha de mielina. Olha só, esse neurônio está bem bonito. A gente tem aqui no meio o corpo dele, né? Com o núcleo. Aqueles cabelinhos saindo de cima são os dendritos, que eles vão fazer as sinapses para se ligar com outro neurônio. E essa parte aqui de baixo, mais comprida, é o que a gente chama de axônio. Como vocês podem ver, até o redor está um pouquinho em branco, que é resquício da própria bainha de mielina. E, por fim, a neuróglia. Elas são as mais comuns e mais fáceis de diferenciar. São as células ependimárias, que formam o canal ependimário. Eu vou mostrar para vocês o que é. E também os astrócitos, que são as células do sistema nervoso que sustentam o sistema nervoso. Olha só, aqui na parte de baixo a gente vê a substância branca, com bastante axônio de neurônio. E aí, na esquerda, a gente vê a substância cinzenta, onde vai ter o corpo do neurônio. E aí, aqui no meio, a gente tem o canal ependimário. O canal ependimário, que ele é o responsável por produzir o líquido cefalorraquidiano, que envolve a medula espinhal e o cérebro. Aqui são o que a gente chama de neuróglia. Cuidado para não confundir com o neurônio. A neuróglia, ó, quase não apresenta núcleo. É praticamente uma célula inteira roxa escura. Que aí ela está conferindo sustentação ao neurônio. E, galera, foi isso. Eu tentei passar de maneira rápida e um pouco simples para não complicar a vida de ninguém. Espero que vocês tenham curtido. E qualquer dúvida, eu estou aí à disposição de vocês. Só me mandar mensagem. Qualquer coisa, tem meu número no slide, ou pode pedir para o Zé. Tá tranquilo. João, foi muito legal, tá? E eu achei legal, assim, porque parecia até a minha amiga Thaís aí. Eu acho que, rapaz, é nítido, assim, você se identificou na histologia. Então, é muito legal isso. Muito legal. E foi muito legal. Eu achei que está muito dentro do que eu já conversei com eles. A gente acabou de passar eu acabei até de passar para eles um trabalho onde eles vão falar desses tecidos, né? Muito legal, eu acho que acrescentou bastante. E eu gostaria de perguntar para a turma, né, se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta. Eles são meio tímidos, João. Não, gente, pode perguntar à vontade. Eu estou aqui para tirar dúvida de quem quiser. Fique à vontade, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida? Se eu Alguém não quer souber perguntar alguma responder, coisa? se eu não souber responder, eu procuro e aí depois eu mando mensagem para responder a pessoa. Fiquem à vontade. Fica tranquilo, João. A turma é tranquilinha. Eles são calouros do curso de nutrição, eles estão na fase de adaptação, né? Então, assim, eles estão comigo, eles estão com a disciplina de histologia e embriologia. Cara. E, assim, eu já adiantei um pouquinho o conteúdo para eles e achei muito legal, assim, eu acho que está dando certo. Estou chamando uns veteranos, uns alunos veteranos que eu conheço que têm bastante experiência com determinada disciplina para poder acrescentar nas nossas aulas. Não foi diferente com você. Muito obrigado, João, pela participação. Obrigado mesmo, viu? Valeu, Zé. E, pessoal, vamos fazer pergunta, gente. Está todo mundo quietinho aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Olha, todo mundo sem dúvida. Entenderam tudo.
Não, mas qualquer Pessoal, coisa, depois olhando os slides, aí surge uma dúvida ou outra, e aí se é só alguém tiver perguntar. algum... É, você... Sim, legal. O pessoal está sem dúvida. Legal que você passou bem aí o conteúdo. João, eu gostaria que você depois me passasse os slides, tá? Aham, pode Coloca deixar. seu nome, tudo certinho lá, que eu vou pegar e vou disponibilizar no aba para eles, tá? Beleza. João, muito obrigado pela participação, viu? Valeu mesmo. Valeu, Zé. E a gente pode finalizar aqui e eu vou ficar com eles, que eu quero conversar com eles ainda. A gente ainda tem um tempinho aí, tá? Tá show. João, brigadão, viu?